Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar de um assunto que de repente ficou na moda, né? O segundo reinado, mais conhecido como o período do governo de Dom Pedro II. Mas nós não vamos falar do segundo reinado em si. A gente vai falar de algumas figuras importantes desse segundo reinado. Falar um pouquinho de Dom Pedro II, mas também falar das suas mulheres, as mulheres importantes de Dom Pedro II. Então, vamos aprender com o professor Marcelo Rosa, depois da vinheta. Mas antes, quero pedir para você se inscrever no canal, dê um like no vídeo, compartilhe, né, esse vídeo com seus amigos, acione o sininho, né, para fazer desse canal uma realidade, é ou não é? Então, peço a ajuda de vocês, peço para que vocês compartilhem esse vídeo com seus amigos e pedir para eles também se inscreverem no canal para a gente alcançar um número bem legal de inscritos, tá joia? Bom, também quero falar para vocês e desejar a todos vocês aqui do canal um ótimo início de ano, um ano maravilhoso, né? Um ano de transformações e que nós possamos realizar todos os nossos objetivos e sonhos nesse ano que se inicia, tá certo? Um feliz ano novo para todo mundo, do professor Marcelo Rosa, tá legal? Bom, agora vamos falar das mulheres de Dom Pedro II, né, das personalidades importantes que aconteceram, né, que surgiram nessa história, né, desse período conhecido como o Segundo Reinado. Antes de falar dessas mulheres, vamos falar um pouquinho do Segundo Reinado, bem pouquinho, porque ele é extenso, né? O Segundo Reinado vai de 1840 até 1889, quando foi proclamada a República no Brasil pelo Marechal Deodoro da Fonseca, não é? Mas Dom Pedro II, quando ele assumiu o poder, ele assume através de um período chamado período regencial, onde essa regência ela veio em substituição à abdicação do seu pai, Dom Pedro I. Dom Pedro I pediu para sair. Pede para sair! Pede para sair! Pede para sair! Pede para sair, senão você vai sair! Do governo brasileiro, em 1831. Ele volta para Portugal e lá ele assume o poder como rei Dom Pedro IV. E abdicou, no caso, ele abriu mão do poder brasileiro em nome do seu filho, Dom Pedro II. Mas na época, Dom Pedro II tinha 4 anos e meio de idade, né? Não tinha nem 5 anos de idade direito. Então ele não podia assumir o poder. E aí então o Brasil passou por uma regência onde os partidos brasileiros da época assumiram o controle do Brasil, através primeiro de uma regência trina provisória, depois dessa regência trina passou a ser permanente e depois essa regência trina passou a ser uma regência una. Né? Por que isso? Porque foi um período extremamente tenso da história do Brasil. Foi um período onde ocorreram diversos conflitos sociais, né? No caso em várias regiões do Brasil, como na região do Norte, no Grão-Pará, região do Nordeste, como Maranhão, como a Bahia, região Sul, com a Farroupilha, e até aqui na região Centro-Oeste, mais precisamente na província de Mato Grosso, aconteceu uma revolta social durante a regência chamada Rusga, né? Onde a Rusga vai ser uma revolta extremamente violenta, né? Que aconteceu aqui em Cuiabá. Aqui não, aqui é Campo Grande, mas aconteceu na região Centro-Oeste em Cuiabá, tá certo? E aí foi por ser um período extremamente tenso, por disputas políticas, disputas partidárias entre o Partido Conservador e o Partido Liberal, tal, decidiram realizar um golpe chamado Golpe da Maioridade, onde Dom Pedro II assumiria o poder com 14 anos e 7 meses. Dom Pedro II assume como imperador brasileiro, né, estabelece ali um tipo de governo parlamentarista, mas bem diferente do parlamentarismo que você conhece, chamado de parlamentarismo às avessas, e ali inicia-se esse segundo reinado, que vai ser marcado por uma estabilidade política. Veja bem, se a regência foi marcada por diversos conflitos internos, o governo de Dom Pedro II foi marcado por um governo extremamente tranquilo em relação a esses tipos de conflitos internos. O mais forte que aconteceu foi em 1847, quando explodiu a Revolução Pernambucana, né, vindo daquelas revoltas liberais que aconteceram na Europa e tudo mais. Porém, não houve grande avanço nessa revolta, tal. Foi facilmente
controlada pelo governo imperial. Veio de uma economia extremamente estável, extremamente fantástica, que foi o café, né? A economia cafeeira no Brasil ela vai explodir no Segundo Reinado, onde os cafeicultores se tornarão os principais personagens, né? dessa sociedade, dessa história política do Segundo Reinado, né? E foi também marcado por dois fatos. Internamente, foi o governo que aboliu a escravatura em 1888, né, através de um acordo, de um decreto chamado Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, que, cá entre nós, ela assinou a Lei Áurea porque havia uma pressão absurda da Inglaterra e dos abolicionistas no Brasil, né? E a Lei Áurea foi a lei que concluiu o processo de abolição com as outras duas leis. A Lei Áurea em 1888, antes dela, em 1885, teve a Lei Saraiva-Cotegipe, que foi a lei, né, dos sexagenários, uma lei absurda que abolia a escravatura dos escravos acima de 65 anos. E antes dela, em 1871, ocorreu a Lei do Ventre Livre, que determinou que todos os escravos nascidos após a data da lei nasceriam livres, mas, porém, trabalhariam até os 18 anos para indenizar os seus donos. E a Lei do Ventre Livre, quando foi assinada a Lei Áurea, muitos negros que haviam sido livres, né, na Lei do Ventre Livre já estavam livres em 1888. Então foi uma lei que realmente, né, favoreceu, mas duas piadas, né, duas leis infinitamente sem nenhum resultado imediato, como foi a Lei Áurea, né? Mas repito, a Lei Áurea ela só foi aprovada porque houve muita resistência, houve muita luta, houve pressão dos abolicionistas, pressão dos negros livres, pressão da Inglaterra. Então teve muita pressão ali para a Lei Áurea abolir a escravatura, tá certo? A princesa Isabel aboliu a escravatura. Outro fato que marcou o Segundo Reinado foi um conflito externo. Se dentro do Brasil houve uma certa tranquilidade, né? Fora do Brasil ela foi marcada por um conflito gigantesco que a gente conhece como Guerra do Paraguai, que aconteceu de 1864 até 1870 e que os paraguaios conhecem como Guerra da Tríplice Aliança, né? Então, né? Porque Brasil, Argentina e Uruguai se uniram para derrotar o Paraguai na guerra. Vou fazer um vídeo sobre a Guerra do Paraguai, tá? Então não vou falar muito dela não, vou fazer um vídeo depois sobre a Guerra do Paraguai para a gente falar bastante desse assunto aí. O assunto desse vídeo está ligado exatamente a Dom Pedro II, a figura de Dom Pedro II, que está realmente na moda, porque, né, muitos livros foram escritos a respeito da personalidade de Dom Pedro II, né, muitas obras, né, mas recentemente uma novela que surgiu aí nesses canais abertos, que você já deve ter ouvido falar, né, por aí, certo? Surgiu uma novela chamada que retrata, né, a vida, né, particular, né, de Dom Pedro II em relação ao Segundo Reinado. E ali então começou essa visão, né, as pessoas começaram a conhecer mais, né, essa intimidade de Dom Pedro II e tudo mais. E no meio disso, cercava, né, no meio desse império de poder centralizado, né, de poder moderador, que dava a Dom Pedro II a centralização do governo brasileiro no Império Brasileiro. No meio disso tudo, Dom Pedro teve diversas mulheres em sua vida. Mas eu separei aqui as 3 mulheres importantes, né, da vida de Dom Pedro II, certo? E a primeira mulher que nós vamos falar, vou colocar meus olhos agora, a primeira mulher que nós vamos falar é a Teresa Cristina, a imperatriz, a mulher de Dom Pedro II. E por que eu coloquei o óculos? Porque eu vou falar o nome da Teresa Cristina completo, tá? Então vocês, por favor, anotem aí. Teresa Cristina Maria Josefa Gaspar Baltazar Melchior Januária Rosália Lúcia Francisca de Assis Isabel Francisca de Pádua Donata Bonosa Andréa de Avelino Rita Liutgarda Gertrudes Venância Tadéia Spiridione Roca Matilde de Bourbon, 2 Cecílias. Esse é o nome da mulher. Você acredita?
Pensa, meu amigo, imagina a mãe, né? Porque geralmente quando a mãe fica brava, a gente chama o filho por nome completo, né? Imagina a mãe, se ela fica brava com a Tereza Cristina, vou chamar ela pelo nome completo, ela começa chamando a Tereza Cristina criança, ela termina Tereza Cristina adulta, né? É um nome gigantesco, mas era comum, né, esses nomes compridos em relação às nobrezas. Tereza Cristina era de Nápoles, na Itália, né, e conheceu, na verdade, o casamento dela foi arranjado com o imperador Dom Pedro II, né, e eles não se conheciam pessoalmente, né, foi por pinturas. Dom Pedro recebeu uma pintura dela e ela recebeu uma pintura de Dom Pedro e ali se conheceram, né, era o Tinder do século XIX. Né? E aí, tanto que tem uma lenda que Dom Pedro II teria ficado muito decepcionado, porque quando ele a viu pessoalmente não tinha nada a ver com a pintura. Né? Puxa, que coisa, não? Certo? Mas mesmo assim eles se casaram, né? A Tereza Cristina foi assim, uma mulher extremamente importante, né? Ela ajudou, veja bem, quando ele assume o Brasil definitivamente, em 1840, né, em 1831 ele tinha 4 anos, em 1840 ele assume com 14. Né? Em 1843 ele casa, com 16 anos, 15 para 16 anos. Né? E ela fica ao lado dele de 1843 até 1889, quando é proclamada a República. Eles são expulsos do Brasil e vão para a França, onde lá ela vai falecer. Né? Ela era considerada, ela era chamada de a mãe dos brasileiros, né? Porque, diferente da Imperatriz Leopoldina, que era amada pelos brasileiros, mas ela não ficou muito tempo. Né? Ela morreu, né? Ela morreu aqui de consequências de uma gravidez e tudo mais. Então ela ficou pouco tempo no Brasil, comparada a Tereza Cristina, né, que ficou de 1843 a 1889, 45 anos, ou 46 anos, né, que ela ficou no Brasil ao lado de Dom Pedro II. Então ela realmente foi a grande figura representativa da imperatriz, né, brasileira da época. E ela ficou conhecida como a Imperatriz Silenciosa, porque ela não aparecia tanto como a Leopoldina, né, ela ficava muito mais na dela, né, na figura mais tranquila e tal. Foi mãe de três filhos, né? 2 meninas e um menino, né? A princesa Leopoldina, depois o príncipe Pedro Afonso, que faleceu, né, logo quando criança, e a princesa Isabel, certo? E a imperatriz Leopoldina, ela ajudou muito Dom Pedro II a consolidar todo o seu poder de imperador, mesmo em silêncio, mesmo na dela. Ela auxiliou muito nessa consolidação, porque ela ficou ao lado dele todo o tempo, certo? E foi um casamento maravilhoso? Não. Foi um casamento como um casamento de nobres. Embora ela amasse Dom Pedro II, né? Mas Dom Pedro II não correspondia a esse amor à altura da Tereza Cristina. Por quê? Porque existia uma segunda mulher na vida de Dom Pedro II. Uma mulher conhecida na história como a Condessa de Barral. Condessa de Barral é a Luísa Margarida de Barros, Portugal. Brasileira, descendente de senhores de engenho, né? Mas casou-se com o conde Eugênio de Barral. Casou em 1832 e foi morar na França. Você sabia que ela teve contatos com a família de Napoleão III? Pois é, Napoleão III, sobrinho neto do Napoleão Bonaparte, certo? E lá na França e tal. Voltou para o Brasil sob convite da família imperial brasileira em 1856 para educar as princesas, né? E nessa vinda para o Brasil, né, ela veio sozinha, depois o marido vem, mas ela veio sozinha, como uma tutora, né, como uma educadora realmente das princesas, tanto Leopoldina quanto Isabel. E nesse meio tempo ela se apaixonou por Dom Pedro II, no qual teve um caso com ele que durou praticamente 34 anos. Embora ela tenha ido embora do Brasil, mas os dois ainda continuaram tendo um relacionamento, continuaram tendo um caso. Quando Dom Pedro II é expulso do Brasil, ele vai para a França. Na França ele se hospeda no palácio da Condessa de Barral. E uma curiosidade muito interessante, tanto Dom Pedro II quanto a Condessa de Barral, quanto a Luísa Margarida,
faleceram no mesmo ano em 1891. Ela de pneumonia e ele de complicações da diabetes, certo? E a condessa, ela foi considerada pelos historiadores o grande amor da vida de Dom Pedro II. Se teve uma mulher que Dom Pedro II amou, foi a condessa de Barral. Tá certo? Tá. E quem é a terceira mulher da vida de Dom Pedro II? Eu falei dela agora há pouco. Falei dela. A filha de Dom Pedro, a princesa Isabel. Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bragança e Bourbon, duas Sicílias. Nasceu em 1846 e ela é a responsável pelo decreto da abolição da escravatura através da Lei Áurea. Foi casada com Gastão de Orleans, o Conde Deu, extremamente culta, estudou astronomia, história, geografia, literatura, física, filosofia e aprendeu diversos idiomas, como o francês, o inglês e o alemão. A princesa Isabel teve um grande e sério problema em sua primeira gravidez, ela não conseguia engravidar de jeito nenhum, ela tinha, né? E aí fizeram um tratamento com 2 médicos portugueses e ela teve que ir para Portugal para ganhar um neném. Só que ela tinha que voltar rapidamente. Não minto, ela fez o tratamento em Portugal, mas ela tinha que ganhar o neném dela aqui no Brasil, porque se ele não nascesse no Brasil, ele não seria considerado herdeiro do trono. Então ela viajou, né, de navio, gravidaça, assim, no Brasil, e aí nessa viagem ela teve complicações e a criança nasceu morta, ela perdeu a criança, certo? Princesa Isabel é uma mulher forte, né, presença, mas ela nunca foi interessada no trono, não. Embora ela seria herdeira natural com a morte do Pedro Afonso, né, e ela, com o descaso da Imperatriz Leopoldina, ela seria a herdeira natural do trono, mas ela nunca demonstrou esse interesse. Quem demonstrou foi o senhor Gastão de Orleans, mas o Gastão de Orleans, mas esse o brasileiro odiava muito, certo? Princesa Isabel não herdou o trono porque em 1889 ocorre a proclamação da República e a família real é retirada do poder. E ela morreu em 1921 com 75 anos e atualmente seu corpo está na cidade de Petrópolis, que era, né, o lugar de descanso da família e o lugar onde Dom Pedro II levava a condessa de Barral, os seus casos de romance. Tá certo? Pessoal, essa era a história das 3 mulheres de Dom Pedro II que eu queria trazer para vocês. Estava morrendo de saudade desses nossos encontros do vídeo e pode confiar que agora, né, eu prometo que vão ter mais vídeos aqui no canal, tá bom? No mais, repito, um ótimo ano para vocês e até a próxima. Valeu, tchau.